Graças a Deus por essa mensagem tão gloriosa, discernindo o pensamento de Deus no último dia. Estamos no último dia, que é o dia do sétimo milênio. No último dia é o tempo onde se cumpre a segunda vinda do Senhor. A segunda vinda do Senhor é o maior mistério da Bíblia. A Escritura mesmo nos mostra que é o maior mistério de todos, é a sua segunda vinda. O irmão Branham nos disse que a segunda vinda do Senhor era em três, mas não nos explicou o que significava esses três. Mas a Bíblia também nos revela que é três. Quando te diz que é com voz de arcanjo, com a voz de aclamação, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Apenas nos deu que o sétimo selo, a segunda vinda do Senhor, era um mistério. Mas não nos esclareceu nada disso. O irmão William também nos falou que era tríplice. Agora, em seus livros, sim, ele deixou escrito para nós coisas que ele não as pregou, mas deixou escrito que essa manifestação tríplice era em carne humana. Em outras palavras, a vinda do Senhor seria em três profetas. Voz de aclamação, voz de mando, era um profeta. Um profeta que viria discernindo o tempo e dizendo: eis que o esposo vem, saí ao seu encontro e já chegou o tempo. Voz de arcanjo, ele se identifica aí com Apocalipse, um versículo com quem ele se identificou muitíssimo, Apocalipse 22:6. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para testificar as coisas que devem acontecer em breve. Assim que o anjo vem dando a conhecer o que aconteceria em breve, a vinda do Senhor com os seus anjos. E voz de arcanjo, por isso ele nos disse: algum dia vocês vão saber quem é esse anjo que está falando. Depois nos disse: é Gabriel, é voz de arcanjo. E depois vem trombeta, depois vem a trombeta final, que é a vinda do Senhor com o ministério de Moisés e de Elias. Esse mistério ficou encoberto ali, os teólogos nunca puderam decifrar isso. O irmão Branham, embora nos deu esse... Não, ele disse que não podia dizer tudo. O irmão William, embora que nos deu mais chave que o irmão Branham, contudo disse: tem um segredo aí. Vocês ouviram ainda esta noite? Ele disse: há um segredo aí, há um segredo. Este arcanjo Gabriel anunciou a primeira vinda do Senhor, estava anunciando a segunda vinda do Senhor, a coisa que aconteceria em breve. Estava discernindo o tempo em que estava a parte do tempo que lhe correspondeu. Mas agora, o Espírito Santo, porque quem decide é o Espírito Santo,
diz que temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo decide hoje qual é o momento em que estamos vivendo e nos revela, nos diz, bom, que Deus nos ajude a dar atenção e que Deus nos ajude para que isso se materialize em nós, porque esse é o Espírito Santo que está discernindo hoje através de um profeta. Deus não envia senão um profeta. Para Deus falar, não há para Deus falar senão uma voz. Ouça minha voz. A voz de Cristo, claro, esteve em Noé, esteve em Abraão, esteve em Moisés, esteve em Elias, esteve nos profetas. Essa voz de Cristo, Jesus nos disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E Jesus Cristo disse, eu não vos deixarei órfãos, virei outra vez, e veio na forma de Espírito Santo. As pessoas estavam pensando que Jesus viria da mesma forma em que eles o viram, mas não, veio em forma de Espírito Santo. E aí esteve com os apóstolos, e esta coluna de fogo dividida em línguas de fogo, esse era o Senhor Jesus Cristo, esse era o Espírito Santo. Disse que estava ali. E esse Espírito Santo foi que se apresentou a Paulo, uma coluna de fogo aí. Esse é o Espírito Santo. Por que me persegues? Quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Senhor, o que queres que eu faça? Paulo foi um homem, apesar de duro e forte que esse homem era, foi um homem humilde. Senhor, eu percebo que estou, e o chamou de uma maneira dura, porque disse, Saulo, Saulo, dura coisa é dar coice contra o aguilhão. Quem é que dá coice contra o aguilhão? Quando coloca ali para que apresse o passo, quando bate, eu sou de uma idade avançada onde ali tem muitos burros, porque ali eles fazem assim, quando vocês vão comprar leite de burra, somos criados com leite de burra, e aí o burro, quando você ali, o fura dá patada com aguilhão, ele diz, dura coisa é dar coice contra o aguilhão. Tu estás te comportando como um burro. Você percebeu que é verdade? Não estava. Se deu conta do que o Senhor fala? Realmente. E o que tu queres que eu faça? Eu estou disposto, estou aqui. Vai a tal lugar e ali eu vou te dizer, porque tu és escolhido para que sejas luz às nações. E é o Espírito Santo, a coluna de fogo em Paulo, por isso ele disse, não sou eu, senão é Cristo em mim. Os que não ouviram a Paulo, não ouviram o Espírito, os que se levantaram contra Paulo, se levantaram contra a coluna de fogo. Ainda que eles não perceberam, mas a palavra e tudo estava ali, essa coluna de fogo, se guiou, como o irmão Branham dizia, como aqueles corredores que troca o bastão, vê outro correndo, ele entra e agarra o bastão e continua, passou a outro, até que chegou a William Branham, e essa coluna de fogo foi fotografada com o irmão Branham em várias ocasiões, em sua cabeça, em seu ombro. Eu vi mais de 10 fotografias da coluna de fogo com o irmão Branham. E o irmão Branham disse que ele viu essa coluna de fogo quando foi de mim e estava falando com alguém mais. Quer dizer que
passou a falar com outra pessoa, e depois a vi que pousou sobre o quartinho pequeno, que é onde isso fecha José Benjamin Pérez a estudar esta mensagem que nos traz a nós. Porque ele está procurando ali a direção do Senhor. Aí está Deus. Deus está ali discernindo. Vê, o discernidor é o Espírito Santo. O tempo em que estamos. E muitas pessoas dizem, sim, mas o irmão William disse que haveriam muitos milagres e maravilhas, e quando eu veja esses milagres e maravilhas, é que eu vou crer. Mas tu acredita que o irmão William é que vem fazer isso? Não. Quando o irmão William venha, com todo o grupo da sexta dimensão, esse tempo já é o tempo da ressurreição, e isso também será o tempo da nossa transformação. E desse tempo, há um lapso apenas de 30 ou 40 dias que ele pregou. Se vocês querem, procurem uma mensagem que se chama, como se chama essa mensagem, Gerson? Sempre vimos o ministério privado do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Gerson, por estar conosco. O ministério privado, que foi o ministério privado que Jesus teve nesses 30 ou 40 dias. Vejam o que fez. Esteve com eles ali. Ele não esteve assim fazendo milagres disso, mas ele abriu o entendimento, os ensinou, esteve ali manifestado com eles nesses 30 ou 40 dias, até que disse: esperem agora, porque vem o Consolador. Então vejam, tem um ministério privado também, que vai ser de 30 ou 40 dias, mas já não é para o mundo. Esses milagres e essa grande fila e estas grandes coisas que vão ser vistas ali na capa, isso vai ser sobre o ministério adotado. Eu quero que vocês saibam, porque o irmão José Benjamin Pérez já nos esclareceu que não é o mesmo ser adotado que ser glorificado. É diferente. Jesus foi adotado no Monte da Transfiguração, e vejam, que estudem ali do capítulo 17 de Mateus. Tudo o que Jesus fez adotado foi muito simples. Ele dirigiu por maneira simples, foi por aqui, foi por ali, curou um aqui, curou outro ali, e esteve assim. É o ministério adotado, e depois foi ao Calvário fazer a obra que tinha que fazer. Esta foi a razão. Mas o que diz a você João 7:39, 37, 7:39, que as pessoas não tinham recebido o Espírito Santo porque Jesus Cristo ainda não tinha sido glorificado, mas já estava adotado. Já estava adotado quando no Monte da Transfiguração, para a adoção. Para a adoção de um crente, tem que estar presente Moisés e Elias. Se você não pode ver Moisés e Elias falando, ensinando, tem que estar em o ensinamento de Moisés e Elias. Você nunca vai poder ser adotado, porque para poder ser adotado, para Jesus poder ser adotado, ele teve que estar ali. E teve que estar ali Moisés e Elias, e foi adotado. Mas quando ele ressuscita glorificado, já é diferente, diz. Agora sim podia vir o Espírito Santo, porque agora Jesus foi glorificado, mas nesse versículo diz, não tinha vindo o Espírito Santo, porque Jesus Cristo ainda não tinha sido glorificado. Procurem por ali pelo 7 de João, versículo 37, vê como diz. Se vocês conseguem por aí na Bíblia, alguém que tenha a Bíblia por aí.
Como é que diz aí no versículo 37, para que tenha uma referência, a diferença entre o que é um ser. 37, como diz? Não tinha sido glorificado, mas vê que no Monte da Transfiguração tinha sido adotado. O ministério que vai operar na carpa, os milagres que as pessoas estão vendo, que está profetizado, é um ministério adotado. Mas um homem adotado ainda tem que ser um ser assim, em carne e osso. Quando é glorificado, já não tem limites de dimensões, já não tem limites de lugar, já não tem limite de espaço, já não tem limite para nada. Isso já é uma pessoa glorificada. Não tem distância, não tem limitações. Mas o adotado é a pessoa que Deus vai utilizar em uma obra, e essa pessoa adotada é uma pessoa que vai fazer o que Deus lhe indica que deve fazer. Essa é a pessoa que vocês vão ver. Esse ministério que vai haver ali, adotado, é um ser humano. Por isso o irmão William diz, esse que estará ali naquele quartinho, lendo ali e orando, já uma pessoa glorificada não precisa estar lendo nada. Vocês me entendem? Que livro vai ler? Então vocês entendem que tem um ministério adotado. As pessoas esperam, quando eu veja isso, quando você vê isso, pois tem um grupo de pessoas que já creram em tudo que o irmão Branham disse e tudo que o irmão William disse, de que haveria um ensinamento de carpa que nos daria a fé de transformação em rápido, nos daria, já vai ter umas pessoas que receberam isso tudo, e nós não precisamos ver milagres e maravilhas para crer, porque vemos na Escritura, o vemos na Bíblia, no que está escrito, e isso tem o seu cumprimento, e nós somos crentes na Escritura. Jesus disse a eles, esquadrinhem as Escrituras, disse, esquadrinhem-a. Eles não quiseram fazer caso a ele, esquadrinhem, ela testifica de mim, aí vocês vão ver quem eu sou. Aí vocês vão ver que é uma promessa. Esta promessa já está na mensagem do irmão Branham, está na mensagem do irmão William, mais clara ainda, onde ele nos falou, e ultimamente, nessa mensagem que ele nos pregou, que é muito interessante, nesse que ele falou aos irmãos ali, como se intitula, quando a noiva reconhece a sua posição, vocês veem ali, que aí está escrito que é Cristo que sacou ele. O irmão William nunca pregou, mas está no livro do irmão Branham escrito, e especialmente uma nota que ele escreveu em um papelzinho com letra muito difícil, porque já estava nessa etapa final, mas escreveu, depois de mim vem outro mensageiro, como eu, como passarei essa espada a outro para que leve a verdade. Aí vocês vão ver, é Cristo com punho e letra, escrito com punho e letra, mas ele nunca nos disse isso, porque então ele dizia, se levantaria muitos imitadores, e ele, só esse que o irmão William disse. Ele não disse, ele deixou escrito para que fosse lido agora, e agora nós sabemos, mas teria se levantado um montão, e veja, qual desses será?
O importante é que tem que ser uma carpa. E se vocês querem, e o mensageiro diz que tem, e a capa tem que ser em Porto Rico, o mensageiro disse. O irmão William disse, porque alguns disseram, eu vou fazer uma capa também. Disse, você pode fazer, mas ele disse que era em Porto Rico. Assim que tem algo aí. Que Deus nos ajude a ver o que está acontecendo hoje, que Deus nos abra o entendimento, mas tem que haver hoje sobre a terra uma pessoa que esteja discernindo o tempo e discernindo a mensagem que o povo tem que ouvir. Talvez amanhã ouviremos mais claramente. Tudo isso da parte do ungido de Deus é uma mensagem extraordinária que Ele nos traz amanhã. Venham assim preparados, ore a Deus, que Deus nos abra o entendimento e que nos abençoe no dia de amanhã, o que possam vir, os pastores, irmãos e irmãs que possam vir, pois sejam bem-vindos, tragam seus livretos e anotações, e anotem, se quiser trazer o livro dos selos, das eras e de citações, é o que mais é usado, pois também, para que procurem ali, quando ele cita, para que se dê conta. Então amanhã, com a ajuda de Deus, que horas é? Às 9 da manhã, já estaremos começando. Então descansem bem hoje, procurem descansar para que estejam bem descansadinhos e amanhã venham como uma esponja para absorver tudo o que Deus tenha que nos falar. Ouvir a sua voz, como dizia o irmão William ali na escritura que nos leu, ouçam sua voz. Se ouvires hoje a sua voz, o que ele disse ali? Não endureçais vosso coração, senão que abre o teu coração, para que ele te abençoe. A bênção de Deus é a que nos enriquece. Essa é a que traz todas as bênçãos. Que Deus lhes abençoe. Eu me sinto muito contente que Deus tenha me permitido chegar até aqui. Eu creio que foi o Senhor que fez dessa maneira e esperamos a sua presença, a sua bênção conosco amanhã, também no domingo, se Deus quiser, com a ajuda de Deus, e que Deus nos guie em todos os passos que temos que dar. Eu tenho estado ouvindo muito menos, tenho ido muito menos aos países, muito menos aos lugares, porque ele já tem a mensagem, que é o que Deus ordenou para nos dar fé de transformação em rápido, para que eu quero que ouçam uma voz apenas, que não ouçam senão a voz do anjo amanhã. Amanhã, o que ouçam enquanto o mensageiro nos traz a mensagem, eu vou estar lendo algumas mensagens dele, para que vocês conheçam com mais clareza esse mistério que está se desenvolvendo hoje, que é o mistério da vinda do Senhor, a trombeta final, a última trombeta com o ministério de Moisés e Elias, porque se não tem o ministério de Moisés e Elias, não tem adoção. E você me diz, mas esse ministério estava em William Souto Santiago? Claro que sim. Estava em William Souto Santiago, esse ministério. Por isso houve também esta adoção de William Souto Santiago, mas se vocês leem no livro de Números, não lembro agorinha a passagem, deve ser número 27, por aí eu não lembro, onde Deus disse a Moisés, chama Josué, põe tuas mãos sobre a sua cabeça e passa a ele o cargo. Pela palavra cargo, pode conseguir ali essa escritura, passa a ele o cargo e toda a tua dignidade, tudo que estava nele, todo o ministério que estava em Moisés, passou a Josué, porque Josué tinha que ser o homem. Isso está em Números 27,
27 o quê? 18. Si hay alguien 27, 18. esa gente que tiene buena voz. Essas pessoas que têm boa voz, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. vê, porás a tua dignidade. Ele pôs tudo o que Deus tinha posto nele. Lo pasó. Hay otro versículo. Passou a ele. Há outro versículo em Deuteronômios, para que não percorra muito tempo, podemos procurar. Mas tem outro versículo onde ele também diz que aconteceu ali, passou tudo ali. Porque ele tinha dito que o Senhor tinha enviado para tirar o povo de Israel do Egito e para introduzi-lo à terra prometida. E ele tinha dito várias vezes que ele tiraria o povo de Israel do Egito e introduziria a terra prometida, e os israelitas pensavam que era Moisés, mas o que o introduziu à terra prometida era o Espírito Santo em Josué. O que estava falando era o Espírito Santo.